Olá, todo mundo. Obrigado por participarem desse Identity Access Management Tech Day. Boa tarde e agradeço aí a disponibilidade de todos vocês por estarem me assistindo aqui. Hoje eu falarei de um tema que ele já existe há um tempo, mas de qualquer maneira ele ainda é incipiente. Eu vou falar um pouco de identidades baseadas em blockchain, né? Então nós podemos nominá-las como self-sovereign identities and decentralized identities, então identidades soberanas e identidades centralizadas. E nessa apresentação, hoje eu vou abordar quais são os desafios que nós temos e além da problemática que existe em toda essa questão voltada à identidade e identificação, né? Então, como creio que todos aqui que estão participando desse evento, ao menos estão familiarizados com a questão de gestão de identidade e acesso, os seus desafios, né, as oportunidades. Então, eu vou tentar ser um pouco menos técnico nessa apresentação e discutir um pouco sobre como que a identidade ela nos afeta no dia a dia e qual é a importância da descentralização dessa identidade. Então, a agenda vai ser bem simples, não será uma apresentação que vai tomar muito tempo, e vou tentar fazê-la da menos morosa possível para que ninguém fique entediado, porque são conceitos que acabam sendo um pouco sérios, né, e eles nos afetam diretamente como pessoas no mundo virtual. Então, nós não estamos falando de uma identidade que é centralizada, gerenciada por uma corporação, então o seu ID no Active Directory, enfim, a utilização de ferramentais como o Front Identity Manager, seus Novell Identity Manager, entre outros, Tivoli. Então, nós estamos falando de uma coisa que ultrapassa as barreiras do Enterprise e nos afeta o seu dia a dia. Então, nessa agenda, eu vou falar para vocês sobre o conceito, né, dessas identidades descentralizadas, né, ou identidades soberanas, qual que é a problemática delas e quais são os seus desafios. E acredito que, caso vocês tenham algumas dúvidas, eu estarei aqui no chat respondendo todas elas assim que possível. Okay? Sobre mim, eu me chamo Diego Shimohama, eu já trabalho com tecnologia, já tem mais ou menos 20 anos, então já trabalhei de tudo um pouco, e eu trabalho com gestão de identidades desde 2009, acredito que foi o meu primeiro projeto, e atuei fortemente nessa área até 2017, 2018, mais ou menos. Meu background tecnológico foi trabalhar com a ferramenta de gestão de identidade Microsoft, né? Desde o ILM em 2007, já cheguei a trabalhar com ISO 2003, né, mas foi questão de migração, fim de 2010, em 2016, e também tive a oportunidade de trabalhar diretamente e indiretamente com outras ferramentas de gestão de identidade de outros players, como Oracle, como Novell, entre outros. E também essa transição da identidade Microsoft de on-premise para cloud. Nesse meio tempo, eu também fui empreendedor, trabalhei bastante com tecnologias e inovações, então eu cheguei a fazer alguns trabalhos e algumas POCs relacionadas à realidade aumentada, à realidade virtual, internet das coisas, e tudo isso em 2015, 2016, quando basicamente era muito hype, todo mundo falando, porém nenhum projeto concreto. Atualmente eu estou trabalhando numa seguradora aí que já tem já tem 150 anos de existência, né, a Zurich Seguros, e eu estou dedicado no time de arquitetura para a América Latina, também como especialista Microsoft. Bom, e por hobbies, né, para tirar um pouco essa seriedade da apresentação, de tecnologia e tudo mais, também gosto bastante de cozinhar e viajar, apesar que agora, durante essa pandemia, está um pouco difícil. E atualmente também estou fazendo um MBA em sistemas descentralizados distribuídos, então trabalhando com arquitetura, desde sistemas de blockchain públicas, como blockchains privadas, DLTs,
e a maneira como elas se integram no nosso dia a dia, tanto da questão de arquitetura tecnológica, como de conceitualização, e, enfim, tudo que tange ali ao ecossistema de blockchains, né? Porque se você for pensar blockchain, a maioria das pessoas vão ter ouvido falar sobre tokenomics, né? Então, criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, tokens, porém, falando como expressão, é o buraco um pouco mais embaixo, então é uma tecnologia bem completa e com N camadas. Então, não é uma coisa simples, existem muitas coisas que você pode fazer e não existe uma receita única de como entregar ali o valor que você está precisando no projeto. Eu vou abordar isso de maneira bem sucinta, só para poder contextualizar. Então, vamos lá. Self-sovereign identity, né? Identidades soberanas, e decentralized identities. Então, são dois termos que elas estão começando a aparecer, né? Normalmente o SSI, ele acaba sendo mais escutado no dia a dia de tecnologia, mas basicamente não existe um consenso, né, do que é cada uma. Basicamente as duas elas estão entrelaçadas em relação à utilização e função, né? Então, basicamente, se falarmos de identidades descentralizadas, né? Então você tem a soberania em relação ao que tange a sua identidade, né? Então nós temos a questão de identidade, identificação. Identificação é aquilo que o governo nos dá, e identidade ela é um pouco mais abstrata em relação a conceito, tá, ok? Então se formos falar de 5 conceitos sobre identidade descentralizada, nós podemos comentar que o usuário ele tem um controle total em relação à sua identidade. Esse controle ele permite você fazer a monetização, né? Permite também você compartilhar seus dados com outras partes, né, com terceiros. É uma maneira também de você garantir um pouco mais de segurança em relação ao que tange a sua identidade. Então, você tem mais controle em relação a vazamento de dados. Então, por exemplo, se você vai numa farmácia, existem, pelo menos em São Paulo, é muito comum eles pedirem o seu CPF e te darem um desconto, né? Então, a maioria das pessoas não vem de maneira crítica, mas se você falar de privacidade, basicamente o que as empresas estão fazendo, elas estão monetizando e usando o seu perfil de consumo como uma maneira de mapear ali quais produtos você pode comprar e como vender melhor para você. Então, essa questão de soberania sobre a sua identidade, ela permite isso. Então, ela permite que você tenha esse controle, tenha o controle em relação a vazamento de dados, e também você consegue revogar e conceder o acesso de uma maneira rastreável para esses terceiros. Então, se você vai compartilhar o CPF, na verdade você não vai compartilhar seu CPF, você vai falar que estou compartilhando esse pedaço aqui que tange a minha identidade e que você vai utilizar, ter uma utilização ali específica, e você vai me dar em troca esse desconto, você vai me dar em troca essa monetização, ok? Bom. E, querendo ou não, quando nós falamos de identidade no contexto virtual, nós temos que falar que ela surgiu com o conceito da internet, com o ARPANET lá na década de 60, e a evolução que nós tivemos até hoje, que, enfim, que estamos passando pela descentralização. Então, basicamente, o que nós estamos falando é que estamos saindo do conceito, né, de Web 1, onde nós tínhamos somente a leitura de dados, então nós fazíamos somente o consumo dessas informações. Aí depois surgiram a Web 2, que você começou a ter uma interação com aquele conteúdo, né? Então você faz ali na leitura, você consegue gravar coisas, você consegue publicar coisas, e a partir desse movimento nós começamos a ter o surgimento de comunidades. E querendo ou não, isso foi um divisor de águas para começarem a surgir uma gestão de identidade ali um pouco mais complexa, porque você não tinha somente o seu login e um provedor separado e a sua identificação para o governo. Então você começou a cruzar
essas informações de login, de identidade, entre todas essas partes, todos esses parceiros em relação ao consumo que se fazia da web. E como evolução natural, nós temos o Web3, que basicamente surgiu com o movimento das guerras de criptografia, né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas na década de 80 para 90, o governo americano ele tinha uma soberania em relação ao que se falava de criptografia. Então, para o governo americano, eles poderiam usar um certo nível de criptografia, porém, se era um outro país comprando essa criptografia de uma RSA da vida, ele vendia com uma complexidade criptográfica menor e, em alguns casos, até com um algoritmo criptográfico mais reversível do que ele utilizava, no caso de curvas elípticas. Então, teve esse movimento que foi feito pelos cypherpunks na década de 90, tem até um livro bem interessante que chama Crypto War, se não me engano, e a partir dele nós começamos a ter esse movimento que culminou aqui na década de 10 para de 20 desse século 21, no surgimento da descentralização da identidade e assim como todos os outros serviços. Então, basicamente, se você fala de blockchain, você está falando de descentralização, você está falando de eliminar o man in the middle de muitos meios e serviços. Então, nós removemos o banco e o governo, por exemplo, dentro do Bitcoin. Existem ali negociação de crédito de carbono utilizando tokens, NFTs, etc. Então, você retira também o governo e outros órgãos reguladores. Então, o mesmo está acontecendo com a identidade. Okay? E assim, um ponto interessante que eu apresentei esse gráfico aqui do Hype Cycle da Gartner, para que vocês tenham uma perspectiva. Ele não tem ainda tá aqui. Então, basicamente, como nós estamos falando de blockchain, as identidades descentralizadas e soberanas, elas fazem parte do blockchain, porém, o blockchain é uma tecnologia, um conjunto de tecnologias e camadas de produtos que ainda está em desenvolvimento. Então, se você olhar aqui no Hype Cycle da Gartner, de tecnologias emergentes, nós temos a identidade descentralizada saindo do hype, entrando no vale da desilusão, né? Então, isso significa que nós temos uma expectativa muito alta do que seria a questão de identidade descentralizada, seus usos, suas aplicações. Então, pode ser que tenham muitos projetos, muitas empresas querendo adotar isso e governos, porém, conforme os projetos vão sendo feitos, eles vão enxergando que aquela tecnologia não é bem aquilo que eles esperavam e não serve para aquilo que eles achavam que servia. Então, nós temos ali um período de 2 a 5 anos até que ela comece a subir aqui na subidinha para toda a produtividade. Então, quando nós começamos a entender um valor dessa tecnologia e ter uma aplicação no mundo real. E o mesmo, aqui nós temos repetido a questão de identidade descentralizada, porém isso no Hype Cycle de blockchain, e ela se localiza da mesma maneira. Então, se você falar de descentralização, toda essa stack, né, que compõe a descentralização, ela depende de muitas coisas. Então, um dos fatores importantes que você tem em relação à identidade descentralizada é a utilização de wallets. Então, você tem a MetaMask, que eu acho que é uma wallet mais conhecida, que ela te permite você ter uma identidade, você se conectar nos serviços e ter as interações entre esses serviços, fazer a transação de tokens, isso de maneira anônima, te protegendo, sem a empresa saber quem que você é, qual a sua idade, sua região e tudo mais. Porém, se você pensar num usuário não técnico, você não vê um usuário não técnico utilizando uma MetaMask, guardando um seed de 25 chaves, sendo que esse seed ele não é recuperável.
Então, ainda nós estamos entendendo como que o blockchain se encaixa no nosso mundo, no mundo real. Existem um desenvolvimento de regulações e de como funciona essas aplicações no mundo real. Então, nós temos realmente a revolução cypherpunk, e, porém, ela tem que se encaixar no nosso meio de vida. Então, por isso eu achei importante conceitualizar o blockchain, e dentro desse conceito de blockchain, entender ali onde que se encaixa a identidade descentralizada. E pegar, por exemplo, a gestão de identidade enterprise que nós temos, as últimas, ela passou um certo período sem muitas inovações, aí depois lá por 7 anos atrás nós começamos a falar mais fortemente de governança, de RBAC, e aí começar a passar por uma outra vertente, que era a Passwordless Authentication, e outras tecnologias. Então, é uma coisa que ela anda um pouco mais devagar, e ela depende muito do cara que está lá na ponta para utilizar. Então, se não tem tração na ponta, nós não conseguimos aplicar o que nós chamamos da gestão de identidade e abrimos margem em relação a falhas de segurança, a falhas de utilização e tudo mais. Desculpa que o slide ele deu uma quebrada aqui no título, mas qual que é a problemática? Como eu comentei no começo, eu não quero falar de tecnologia, não vou falar que para uma situação específica nós vamos utilizar um Hyperledger Ares, ou uma MetaMask, eu vou desenvolver uma wallet que nem, por exemplo, o NBA Shots. O NBA Shots é um case legal, porque ao invés de você ter uma wallet como o MetaMask, eles incorporaram essa wallet, eles gravam a chave privada e o usuário basicamente ele não sabe o que tem ali por trás, mas ele está utilizando e está comprando os cartões, os NFTs, porém eles resolveram essa questão de ter uma identidade descentralizada que ela pode ser replicada pela Dapper, uma wallet, e seja transparente para o usuário. Basicamente, a problemática da descentralização de identidades, aliás, ao contrário, a centralização, estar que você confia todas essas informações a agentes centralizados, então como governos e empresas. Então você não tem soberania. Por exemplo, o Facebook, o Meta, né? Ele tem 3 bilhões de identidades lá e você não é dono. Então o produto que ele comercializa é você. Então com a evolução da transformação digital e assim como da Web 2, então nós tivemos o surgimento das Big Techs, e as Big Techs elas entenderam que a internet ela permitia um modelo de negócio que fosse exponencial e muito escalável, gastando um pouquinho mais ou gastando a mesma coisa que eles gastariam. Então, e o produto que eles comercializam são os nossos dados, seja a questão de perfil de consumo, seja a questão de advertisement e tudo mais. Então, a problemática que surgiu, nós tínhamos a problemática já existia, que a identificação ela era pertencente ao governo. Isso é, se o governo cair, você perde sua identificação, sua identidade. Você se torna o que nós chamamos de invisíveis. Atualmente, nós temos, eu acho que aproximadamente 30 milhões de invisíveis no mundo. Então, são pessoas que elas são afetadas com guerras. Então, tem alguns cases bem interessantes da Guerra do Golfo, onde as instituições do governo na década de 90 foram bombardeadas e milhões de pessoas se tornaram invisíveis. Então, crianças que tinham um nome, tinham um local de nascimento, tinham uma data de nascimento, tinham uma identidade cultural, elas perderam a partir do momento que o governo delas caiu ou foi bombardeado por causa de uma guerra. Então, existem hoje pessoas, aquelas crianças que cresceram, que até hoje não podem abrir uma conta e não podem ter uma participação na sociedade por conta que ela não tem esse documento. E esse documento não existe. Então, ela não tem uma identidade, ela não tem uma identificação. Então, ela
vive de uma maneira invisível em relação à sociedade. E esse é um dos pontos que eu acho que é o principal, que a identidade descentralizada ela vem resolver. Então, ela vem permitir que essas pessoas tenham uma dignidade e que elas possam voltar a participar socialmente dentro do mundo, né? Porque se você imaginar, falando de dados, então nós temos 30 milhões de pessoas, que até onde nós temos essa informação, essa estatística, elas não têm acesso a serviços financeiros, elas não podem abrir uma conta, elas não podem consumir, elas não podem trabalhar, enfim, elas vivem à mercê da própria sorte. E por conta do blockchain, né, do Bitcoin e criptomoedas, elas passaram a ter um pouco mais de dignidade em relação a essa situação que elas viviam. Bom. E falando de Brasil, nós tivemos um esforço governamental nos últimos anos para dar registro de nascimento para as pessoas, tá? Porém, tem um dado estatístico da área de seguros, por exemplo. Nós temos um tipo de seguro chamado seguro de massificados, né? Então, garantia estendida, quando você vai na loja e faz a compra, você compra mais um ano de garantia, é um tipo de seguro que várias seguradoras vendem no Brasil, e é um dos principais produtos. E tem uma estatística que eu acho que são 80% das pessoas que fazem aquisição desse serviço de seguro é o primeiro serviço bancário que elas estão fazendo aquisição na vida. Então, além da questão de visibilidade, existem muitas pessoas que estão fora do sistema e isso acaba prejudicando a todos, porque nós temos a monetização e tudo girando em cima de um único grupo de pessoas, e nós temos muitas pessoas que estão fora desse circuito. Então, esse é uma crítica, né, é um ponto que nós temos que pensar, né, que como a tecnologia ela vem resolver isso e como que ela pode resolver isso, né? Então, acho que o principal ponto que a identidade descentralizada vai nos permitir, né, além das pessoas que são as pessoas que já são privilegiadas, que fazem parte ali dos 10%, já tem algum nível de acesso melhor que o restante da população. Então, eu acho que seria um ponto que deveria ser investido e pensado e criticado em relação. Então, assim, para nós, a identidade descentralizada vai nos ajudar de N maneiras, assim como todo blockchain, então, tornando as transações mais seguras, mais rápidas, transparentes, evitando fraudes, tendo o controle daquilo que você está usando e está fornecendo para as pessoas, e além, que eu acho que é também importante para as pessoas de baixo poder aquisitivo, reverter esse controle que as Big Techs têm sobre as nossas identificações, identidades, assim como governos, e começar a ter uma monetização em relação a isso. E alguns desafios que nós temos hoje, falando mais da tecnologia em si, o que dificulta a adoção, né? Então, nós temos, para o ambiente enterprise, nós já temos uma dificuldade imensa para ter um padrão, ter uma certa maturidade em relação à governança dessa identidade. Então, eu acredito que muitas empresas que são de médio para baixo, né, médio porte para baixo, normalmente elas não têm uma gestão de identidade, raramente tem, e se tem é uma coisa muito básica, que é o cara que cuida do AD. Então, a gestão de identidade que eles têm ali é uma questão de adicionar grupos, escolher grupos e dar acesso ao sistema de maneira não centralizada, enfim. Então, nós temos essa dificuldade no Enterprise em ter essa gestão, ter a questão também de mão de obra disponível. Para o passo de descentralização, nós temos o mesmo tipo de desafios, porém numa escala bem mais complexa e maior. Uma notícia interessante, para quem não sabe, né, o governo eles lançou, acho que é o BCPF e o BCNPJ, que seriam o CPF e o CNPJ em blockchain, então estão começando a testar.
Então, pode ser aí que isso nos ajude a ter uma adoção maior dessa tecnologia. Então, eu situei 5 possíveis desafios para termos essa solução em mainstream. Então, a tecnologia está avançando, existem muitas soluções, porém nós não temos padrões definidos, então é uma coisa que ela está sendo desenvolvida, mas a passos bem mais lentos do que a tecnologia em si. Ainda nós não temos transparência em relação a como esses players desse ecossistema vão ser utilizados, como as informações serão utilizadas, como vai ser essa revogação e tudo mais. Nós temos acho que também um dos principais problemas são usuários não técnicos, como que essas pessoas elas vão usar. Eu não vejo as pessoas usarem uma wallet com a MetaMask, guardando a chave de 24 seeds e recuperando isso. Então, a partir do momento que falarmos que uma identidade descentralizada teve um sucesso na adoção, né, pelo mainstream, é quando as pessoas utilizam e elas não sabem que estão utilizando aquela tecnologia e não sabem o que está por trás. Então, esse acho que é um dos principais desafios, né? Um outro desafio é a criação de âncoras. Então, na identidade descentralizada, nós temos, assim como âncora em players, né? Então nós temos N instituições que têm ali um banco, como fosse um banco de dados, e nesse banco de dados ele tem um pedaço da sua identidade. Então, trazendo para o mundo de gestão de identidade, nós temos a identidade única, composta e controlada por vocês, né? E nós temos pedaços delas espalhados, seja no ambiente contexto enterprise, no contexto de governo, e entre outros. Então, esses 2 pontos também são pontos importantes. Então, enquanto as empresas e grandes players não adotarem esse tipo de solução, nós não vamos ter um grande avanço, né? Então, nós podemos ter, tecnicamente, de maneira, falando técnicas, nós podemos ter esse avanço, porém, nós não teremos esse avanço na adoção mainstream. Então, e fora que nós temos o desafio em si, que são os desafios naturais que já existem antes da internet. Por exemplo, 50% da população é considerada pobre no Brasil, então tem N milhões de pessoas com problemas de acesso à internet, enfim. Então, nós temos N desafios, além dos desafios tecnológicos para serem resolvidos e serem direcionados para que nós possamos adotar aí uma identidade soberana e descentralizada. E por final, eu gostaria de deixar com vocês uma frase do Ralph Finney. Para quem não conhece Ralph Finney, ele foi o primeiro desenvolvedor do Bitcoin, além do Satoshi Nakamoto. E se eu falasse que quem seria uma pessoa que criou o Bitcoin, seria provavelmente o Ralph Finney, ele ou um dos desenvolvedores, porque ele foi um cypherpunk bem conhecido, chegou a trabalhar com o desenvolvimento do PGP, e ele também trabalhou no conceito do Proof of Work, que é a maneira que o Bitcoin faz a autenticação e resolve as transações. Então, ele disse que o computador ele pode ser usado para libertar e proteger as pessoas em vez de controlá-las. Então, por isso eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, para que fique aí essa sementinha um pouco mais crítica, e porque isso nos ajude a guiar e desenvolver tecnologias que ajudem as pessoas a se libertarem, tanto de governos como empresas capitalistas, ou não, porque quem acaba sendo prejudicado é a pessoa e sendo usado. Então, a partir do momento que nós controlamos, nós temos talvez um pouco mais de liberdade e controle da nossa vida. Obrigado.